O presidente Jair Bolsonaro promete mudanças radicais no sistema de educação do Brasil, seja da parte básica quanto da parte superior. No dia que eu estou gravando esse vídeo, diversos manifestantes estão fazendo protesto pelo Brasil todo. O que isso significa para o Brasil? E o mais, o que a educação significa para o atual governo presidencial do nosso país? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista, mais um vídeo de opinião, um pouco para ficar indignado, como sempre. Eu chego numa parte do vídeo que vocês sabem que eu fico indignado e chego numa parte que eu olho para aquilo e falo: e aí, como é que vai ser? O presidente Jair Bolsonaro anunciou recentemente que ele ia fazer corte de 30% em universidades por todo o Brasil. Segundo ele, esses cortes aconteceriam em universidades que promovem a balbúrdia e a bagunça. Claro que isso causou um pouco de polêmica em relação aos estudantes e professores dessas universidades e causou também um pouco de atrito dentro do próprio governo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados pediu para que o presidente se esclarecesse todas essas dúvidas e quem foi lá foi o ministro da Educação. Eu preciso confessar uma coisa para vocês, que eu não sei falar o sobrenome do ministro da Educação. Eu sei que ele chama Abraham, sei lá, Abraham. Agora, vem querer falar o sobrenome comigo, eu não fui atrás, não pesquisei. Depois eu deixo o nome dele aqui, foto, que vocês quiserem para saber, mas eu não fui atrás de pesquisar como é que fala o sobrenome dele. Deveria ter ido? Deveria, mas não fui. Não quis muito. No dia 15 de maio, que é o dia que eu estou gravando aqui o vídeo, foi a Câmara dos Deputados, lá na comissão que foi montada especial para declarar sobre isso, para explicar por que eles vão fazer esses cortes na educação. É aí que vem o primeiro ponto. A partir do momento que o governo tá difícil hoje, hein? Fala que hoje já tá tudo cortando. A partir do momento em que o governo precisa explicar o que tá acontecendo, tipo, a gente vai fazer essa mudança. Por que vocês vão fazer essa mudança? Aí tem que ir lá numa comissão que foi montada especialmente para explicar isso, é porque tem alguma coisa errada. Não é possível as pessoas acharem que esse tipo de coisa é normal. A gente vai mudar aqui, seja o que Deus quiser. Mas como assim? Uma das explicações do ministro foi que esses cortes aconteceriam em universidades que não promovem realmente o estudo, que há professores que estão se beneficiando dessas verbas que acontecem, por exemplo, para pesquisas de pós-graduação, doutorado, mestrado e tudo, e que aconteceria esses cortes justamente nesse tipo de universidade. Vamos dizer o português claro, estava desviando a verba, ou seja, para interesse profissional, ou porque queria que aquele projeto fosse aprovado e não o outro. Outro ponto também dessa questão: eu acho que não começa por aí. Que barulho é esse? Tá subindo um caminhão na avenida. Olha. Que legal. Gente, ignora qualquer barulho que tiver de fundo e essa mudança drástica em relação ao som, porque eu acho que eu fiquei muito mais próximo do som agora. Ouviu, hein? Eu devo ter matado vocês agora. Eu nem lembro o que eu tava falando antes, mas vamos assim mesmo. Aí da questão de que vai cortar essa verba. Por que não vai? Aí o ministro fala que vai ter um diálogo com essas universidades. Agora vem cá, por que não falou primeiro que ia se ter um diálogo com essas universidades? Primeiro foi mais fácil falar que ia fazer o corte do que falar que não, vamos conversar com as universidades para entender. Porque fala que há muitas irregularidades em relação às verbas destinadas do poder público para o poder das universidades. O barulho parou, graças a Deus, mas vamos continuar com esse som mesmo. Primeiro quis falar que ia cortar, já quis fazer o escândalo logo de cara. Agora vai se conversar sobre isso. Tudo bem, eu acho que isso é muito válido. E como
Como que vai ser esse tipo de conversa? O ministro conversou lá, falou horas e horas, mas eu não entendi muito bem o que ele falou lá no Congresso. Há uma necessidade de uma fiscalização. Sim, vamos fiscalizar. Vai dar certo? Não sabemos ainda. Mas eu acho que vai tanto da pessoa que está na universidade, quanto o próprio governo de ter um certo discernimento em relação ao que vai fazer com aquela verba. Não sei se eu que estou falando alguma coisa errada ou se eu estou pensando uma coisa diferente, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem que pensar em relação a essas verbas e elas têm que ser usadas para desenvolver projetos que curem doenças, como o próprio ministro falou, coisas interessantes, por que até na questão da verba da educação tem desvio? E não vai falar que são pessoas assim, é por culpa do PT. Não, gente, não é por culpa de PT nada não. Hoje a gente não fala mais disso não. Pelo amor de Deus, vamos tirar isso da cabeça. Hoje é culpa da corrupção que vem de muitos anos. Porque a gente vê que corrupção não escolhe partido. Corrupção é em todo lugar. Seja, como eu já disse aqui uma vez, quando você tá lá no seu trânsito e você quer tirar vantagem em cima das pessoas. Quando você quer tirar vantagem na fila do banco. Isso é tudo uma corrupção que ninguém analisa isso. E o governo está refletindo tudo isso. O governo está aceitando um monte de coisas. E agora com essa repercussão da educação. O vídeo pode estar saindo bem depois do que aconteceu dos protestos. Depois eu dou uma atualizada para vocês em algumas notícias, ponho prints de algumas notícias aqui para vocês. Mas é um assunto que ele repercute muito. Eu falo especificamente da educação aqui da minha cidade, de Ribeirão Preto. Tá um caos. Tem escola que tá caindo aos pedaços. A gente não precisa nem falar do asfalto, vamos falar das escolas. Tem escolas municipais que estão caindo aos pedaços e situações que elas não são resolvidas. Eu acho incrível como o governo empurra tudo com a barriga. A escola tá com problema? Deixa as pessoas lá se danarem. Porque não tem outra explicação. Quando vai resolver, tem que resolver o problema de estrutura, tem que fazer uma reforma aqui, uma reforma ali. A explicação é que não tem dinheiro. Aqui na minha cidade, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu já fiz vídeos disso também. Ela passou por um processo de uma investigação que ela não encerrou essa investigação, que é a Operação Sevandija. Tenta investigar sobre desvios de verbas de milhões de reais do governo passado. Por enquanto, foi assim, uma pequena parte que voltou para os cofres públicos. Agora, onde que está sendo usado esse dinheiro? Qual que é o investimento? Tudo bem, pode estar investindo na infraestrutura, nas ruas, um investimento, né, que a gente não precisa nem comentar nada. E da questão da escola? Gente, é educação. E a escola é municipal de ensino básico, ensino fundamental. É o início do ensino para a criança. Aí a criança vai chegar, a criança já adulta, né, vai chegar lá na universidade e não vai conseguir fazer suas coisas lá porque não tem verba. Porque o governo lá em 2019 quis cortar a verba. Teve uma frase também que falaram assim, eu não sei quem que foi do governo que falou, depois eu até pesquiso. Que ele disse assim, nossa, se a universidade não tem dinheiro nem para pagar água, a universidade só precisa de dinheiro para pagar água, energia. Porque teve reitores que falaram que se essa verba fosse retirada, que eles iam fechar as portas. Olha a situação que a gente chegou, pra vocês terem uma ideia. Eu vi também uma youtuber falando aqui, eu até tenho um roteiro aqui, mas eu já perdi completamente o foco do roteiro. Que ela falou justamente, que ela explicou essa questão dos 30%. Vai cortar de 30%, como eu falei no início, de faculdades que fazem balbúrdia. Me fala uma faculdade que não faz, que não tem alguma coisinha assim, que nem o pessoal falou assim, jovem faz balbúrdia mesmo, a gente vai cortar desses. Nossa, se for cortar de todas as universidades que fizeram balbúrdia, a gente vai piorar ainda mais o ensino que a gente tem aqui no país. A gente ter que ouvir isso nessa altura do campeonato, de tantas coisas que a gente já passou. A pessoa fala assim, mas no governo anterior também tivemos problemas com educação, com cortes. Mas eu acho que a situação veio a estourar justamente agora. E o governo de agora que precisa arrumar. Mas é culpa do governo passado. Mas o governo passado então vai voltar para resolver. Se é culpa do outro governo, vamos sair, vamos tirar uma licença do governo atual, chamar os outros que eram do governo anterior e vamos arrumar. Gente, agora tem que arrumar com o que tem, né? Com as pessoas que estão. E junta a questão da educação com o negócio da Previdência, que o
ministro da Educação também falou, que a gente vai melhorar a questão da educação com a reforma da Previdência. Não tem verba para investir na educação? A gente, se um país como o Brasil não tem dinheiro para investir na educação básica, a gente está perdido. Aí também nós tivemos o fim dos cursos de filosofia e sociologia, que segundo o presidente, esses cursos não dão um retorno imediato. É mais fácil você fazer engenharia do que você fazer filosofia. Essa é a ideia do governo, que a gente precisa criar pessoas que trabalhem e não pessoas que pensam. É a única explicação que tem. E a gente vê que o presidente está super preocupado com o país, que no momento em que aconteceu os protestos contra a educação, teve uma foto lá que acho que foi do Rio de Janeiro que mostrava um negócio assim, uma rua totalmente tomada. E, a partir desse momento, o presidente está nos Estados Unidos, mais precisamente em Dallas, para receber uma premiação que ela foi questionada desde o começo, e de lá dos Estados Unidos, ele falou que os manifestantes são idiotas úteis e massa de manobra. Deixo para vocês refletirem sobre tudo isso nos comentários aqui embaixo. Posso ter certeza que vai ter gente que vai criticar. Tô aceitando as críticas. Pode falar o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção em todos os fatos. Do início que foi falado da verba, até a fala do Bolsonaro nos Estados Unidos, falando que todo mundo é idiota. Ou, pelo menos, os manifestantes. Então, eu quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo sobre o que vocês acham dessa história. Se você também quiser, e isso ajuda bastante aqui o canal, curta o vídeo, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, sobre este caso todo. Eu acho que sim, precisamos rever todas essas verbas, saber para onde que esse dinheiro está indo e como que ele está sendo investido. Mas, gente, calma, a gente não vai resolver as coisas com loucura, não é assim. Vamos resolver com calma, com o diálogo que o ministro está falando, que eu acho que isso vai dar certo. Se a gente quiser fazer tudo radicalmente, a gente está perdido. É isso, gente, o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Até mais para vocês.